O Robert Kennedy Jr., né, o secretário de saúde do Trump, resolveu mudar tudo no que tange à alimentação americana. Tá? Ele está invertendo a famosa pirâmide dos alimentos. Vocês lembram da pirâmide dos alimentos, né? Você aprendeu isso na escola, certamente, que você deve comer muitos pães e massas e não sei o que lá, um pouco de hortaliças e frutas e não sei o que lá, também um pouco de carne, derivados de leite, leguminosas e muito pouco óleos e gorduras e açúcares, né? E a cerveja nem faz parte disso aqui, que absurdo, né? Ou seja, essa era o entendimento que havia em termos, não em termos de ciência, mas em termos de orientação governamental sobre como as pessoas deveriam comer. E o Robert Kennedy Jr. acabou de inverter essa coisa toda. O que você deve comer principalmente é carne, gordura e um pouquinho de frutas e legumes e não sei o que lá. Esquece carboidrato. Carboidrato não é para comer, não. Isso vai dar o que falar, meu amigo. Eu vou te falar uma coisa. Isso aqui é uma coisa... vai ter impacto isso. Por quê? Porque teve impacto da outra vez. Quando criaram essa porcaria lá nos anos 60, a obesidade nos Estados Unidos explodiu. Por quê? Porque justamente estão incentivando a comer massas, cara. E massa faz mal, engorda, né? Todo mundo sabe disso. Então, na verdade, o grande erro dessa história é o governo te dizer como você deve comer. Não faça governo. Se tem alguém que não sabe como você deve se comportar, é o governo. Nunca obedeça ao governo. Enfim, vamos entender quais são essas medidas do Robert Kennedy Jr., porque também não é para obedecer elas não, tá? Eu acho que ele também está errado. Ninguém tem que te meter no que você come. Você come o que você se sente bem comendo, como você está acostumado a comer. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Dr. Hans Schukrutz, eu voto em quem o Peter indicar, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O RFK é o Robert Kennedy Jr., né? Ele fez o novo orientação dietária para os americanos, em que colocou a carne e o leite no topo da coisa. Então, olha só como é que é. Cara, esse aqui ele fez de propósito, cara. Ele imitou um episódio do South Park que faz exatamente isso. Ele pegou a pirâmide alimentar, que é isso daqui, e botou a pirâmide de cabeça para baixo, tá vendo? Então você deve comer muita carne, muito queijo, muita gordura, deve comer também muitas frutas e vegetais e coisa e tal, e aí menos coisas aqui, manteiga tá mais para baixo, crustáceos mais para baixo aqui, coisa e tal, amendoim e tal, grãos só é a base, é um pouquinho só que você tem que comer só um pouquinho de grãos nessa história, ou seja, ele inverteu a base disso daqui. É lógico, todo mundo está brincando com essa história, está aqui a notícia aqui, ó. O South Park previu o que o RFK, a pirâmide de cabeça para baixo alimentar do RFK, né? E na verdade foi o contrário, tá aqui, ó. Ele próprio colocou aqui, na conta dele no Twitter, a história do episódio do South Park. Eu vou tocar para vocês aqui. Se não aparecer para vocês aqui, tocando é porque deu copyright, eu tive que cortar esse trechozinho, tá? Eu vou tocar aqui, se não aparecer para vocês é por causa disso. Mas o link desse tweet tá na descrição do vídeo, você pode clicar lá e ver o original. Vamos ver se vai. The pyramid doesn't work. We've already tried it. It's upside down. What? Sir, the pyramid is upside down. Turn the pyramid upside down. You can't be serious. That would put butter and fat at the top of the damn food pyramid! Ele se inspirou mesmo no episódio do South Park para fazer a parada, né? E se vocês não viram aqui, ele botou a voz dele aqui, isso aqui é inteligência artificial, tá? Isso daqui é do episódio original do South Park. Essa parte aqui é inteligência artificial, que botou justamente ele aqui com o tio dele, né, que foi o John Kennedy Jr., né, o John Kennedy, né, que o presidente que foi morto lá nos Estados Unidos, né? E aí depois aqui no final também é a pirâmide dele aqui, que ele colocou aqui no final, né? Ou seja, ele mudou a coisa, mas é basicamente isso. Realmente ele recriou o episódio do South Park, tá todo mundo vendo isso daqui, né? Então, esse é o ponto dele, que a pirâmide de alimentos, que é menor no topo, né, para comer menos carne, não sei o que lá, e grande na base, para comer muito carboidrato e coisa e tal, foi introduzida nos anos 90. Na verdade, olha só, as orientações do Ministério da Saúde americano sobre como os americanos devem comer
já existiam desde a década de 60. O que aconteceu? O Eisenhower, que era um presidente americano na época, ele teve um ataque cardíaco. E na época isso chamou muita atenção, né? Como é que pode? Ele parecia uma pessoa saudável, né? Era o presidente americano e de repente teve um ataque cardíaco. Não era uma coisa tão comum quanto hoje, né? E daí os médicos que investigaram a coisa concluíram que era por causa do colesterol. Isso de fato, o que causa ataque cardíaco é o colesterol na veia, né? Quando acumula colesterol nas suas veias. Mas o problema é que na época eles fizeram a ligação de que o colesterol é uma espécie de óleo, então tem que cortar coisas oleosas que tem o colesterol. E aí eles começaram a incentivar as pessoas a comer grãos que não têm colesterol. E muita gente diz que isso foi o que causou a obesidade americana. Os Estados Unidos têm um problema de obesidade enorme hoje em dia, tem muito americano gordo realmente. O Brasil também, o Brasil tem o mesmo problema. E pela mesma coisa, você sabe, aqui no Brasil a gente adora copiar a ideia de governo de fora, né? Adora copiar os europeus, adora copiar os americanos. As piores ideias, são sempre as piores ideias que são copiadas pelo governo brasileiro, né? Uma delas foi esse negócio dessa pirâmide alimentar e coisa e tal. O governo não sabe como você deve se comportar. O governo está errado, por definição. Se o governo falou uma coisa, aquilo está errado. Você pode descartar aquilo ali, você pode fazer outras coisas. Mas aquilo que o governo falou está errado necessariamente, né? Então é um absurdo isso aqui. Eu acho um absurdo também a pirâmide do RFK, está errada também. Mas não deixa de ser engraçado o fato de ele estar invertendo a coisa toda exatamente para mostrar o erro dos governos americanos, que sem dúvida alguma. Aliás, eu falo mais sobre isso nesse vídeo aqui, ó, no canal Visão Libertária, como o governo engordou você. A ciência da comida, né? Mostrando como é que toda a ciência que se baseou essa pirâmide e as coisas de indicação de o que se deve comer ou não, isso é tudo falso. Foi criado, existe comprovação de que é falso essa ciência, foi errada, né? E os estudos já foram refutados há muito tempo, só que o que acontece? Essa pirâmide é extremamente interessante para a indústria de alimento. Porque, repara, esses alimentos que estão aqui embaixo são os alimentos baratinhos e fáceis de fazer. Esses alimentos que estão aqui para cima são os alimentos mais complicados de fazer. Não tem muito como fazer carne, né? Carne tem que criar o boi, tem que matar o boi. É uma coisa mais complicada. Os alimentos, os grãos são facílimos de fazer, são baratíssimos e coisa e tal. Então, o que se sabe hoje em dia é que isso aqui agrada muito mais as indústrias do que propriamente a saúde das pessoas, né? Por isso que é difícil derrubar essa visão da pirâmide de alimentação, né? Então, ou seja, esse aqui é mais um exemplo de governo usando a, entre aspas, ciências para fazer merda, né? Ciência é uma coisa muito bacana, muito importante, mas o governo usar a ciência sempre dá merda. Deu merda com Hitler, deu merda com Mengele, deu merda com todo mundo que tentou usar a ciência para fazer governo. Não funciona. E se você tem dúvidas sobre como você deve se alimentar, procure uma nutricionista, procure um médico, procure se informar sobre os assuntos. Jamais, em hipótese alguma, acredite no governo. O governo mente, tá? Então tá aqui o South Park, pelo menos é uma mudança positiva, pelo menos é engraçadinho, já é uma coisa positiva. Na verdade foi uma série de ações que o Trump anunciou hoje, ele saiu também de acordos climáticos, saiu de várias organizações internacionais, eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, mas entre as muitas coisas que eles fizeram foi justamente essa questão da pirâmide alimentar invertida do Robert Kennedy Jr., né? Então, muito bacana aqui. Ó. A abordagem pode mudar a trajetória da saúde para muitos americanos, diz o Kennedy, e colocando que mais de 70% dos americanos adultos estão acima do peso, e é verdade, né? Devido a uma dieta que é basicamente concentrada em produtos muito processados. O curioso é isso, né? Você vai ver muito brasileiro da esquerda defendendo isso daqui e, ao mesmo tempo, falando contra ultraprocessados. As diretrizes alimentares, de fato, são a favor dos produtos ultraprocessados, né? Muito engraçado isso. Esse vídeo meu aqui, ó, vai estar aqui na descrição do vídeo, ali, o link dele, tá? Conta da história do ataque do coração do Eisenhower, como é que foram feitas as pesquisas, e aí depois como é que eles descobriram que as pesquisas eram todas furadas, estava tudo errado, e no final das contas como é que isso gerou o problema enorme que os americanos têm hoje, né? Olha só, no momento que foi iniciada as orientações do governo para os americanos, a coisa degringolou completamente em termos de problemas de saúde. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.